Resenhando livros. O livro que eu vou resenhar hoje é 50 Tons Mais Escuro. O livro 50 Tons Mais Escuro, ele é a continuação do livro 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza, ele começa com a relação da Anna Steele e do Christian Grey, né? E aí, nesse segundo livro, como toda boa roteirista, geralmente, toda boa série, né? No primeiro livro, o casal, eles namoram, ficam juntos, e no segundo eles se separam. E é isso que acontece. No final do livro 50 Tons de Cinza, a Ana e o Chris, eles se separam. E aí o livro 50 Tons Mais Escuros, ele já começa com a separação dos dois, mostrando como está sendo, né, essa separação. A Ana, ela tá levando a vida, continuando, ela já se formou na faculdade, agora ela começou um novo emprego, né? E o Chris, ele tá meio que perseguindo ela, né? Ela não sabe disso, né? Mas ele tá continuando vivendo a vida. Ela não sabe o que ele tá fazendo, mas ele continua perseguindo ela. Ele quer voltar para ela, então o que ele faz? Ele encontra uma desculpa para poder rever ela. Aí tem essa inauguração do amigo dela, o José, e ele aproveita essa inauguração que eles já tinham marcado antes de terminar para poder conversar com ela. Nesse meio tempo, ele descobre coisas, ele percebe coisas que ele percebe que ele pode fazer umas concessões na vida dele, que ele pode alterar algumas coisas desde que ele tenha ela na vida dele. Então, ele faz ele arma toda uma cena para poder buscar ela no trabalho e poder conversar com ela. E aí nessa, depois da inauguração, que ele compra todas as fotos dela na galeria, porque o José pinta um monte de foto dela e coloca na exposição sem autorização dela, né? Para variar, assim como no primeiro livro que ele beijou ela sem autorização. Aí, quando ele conversa com ela, ele chega a um consenso, que ele vai tentar do jeito dela, ter um romance baunilha, romance normal. E aí que toda a história do 50 Tons Mais Escuros começa. Os pontos positivos, porque percebe-se que quando há amor, há vontade, tudo é possível. Então, assim, no primeiro livro, ela tentou se adaptar à realidade dele, ela não conseguiu. E agora, no segundo livro, ele está tentando se adaptar à realidade dela, para poder dar certo. Os pontos negativos é uma relação difícil e perturbada, conturbada, na verdade. Então, para dar certo, os dois precisam abrir concessões, né? A cena que eu mais gostei nesse segundo livro é uma das cenas assim que mais me chocou, que eu mais me emocionei nesse segundo livro, é quando a Leila. Não, tem a cena que a Leila tenta matar a Ana, né, com um revólver, mas a cena que. Porque assim, nesse segundo livro muda meio a dinâmica, né? O Chris, ele fica com medo o tempo todo da Ana abandonar ele. Porque como ela já tinha abandonado ele antes, ele fica com medo o tempo todo e pisando em ovos perto dela. E aí, a Leila, que é uma das submissas dele, que reaparece nesse segundo livro, ela... Ele, ele fica com muito medo e receio, apesar de ele ajudou ela tal. E aí tem uma cena que a Ana vê aquilo, né? Que depois dela ter sido ameaçada e ele ter ficado com ela, dando um banho nela, levou ela pro psiquiatra e tal, pra cuidar dela. E aí na volta, ela ficou fora o dia inteiro. E quando ela volta decidida, eu acho que, sei lá, abandonar, mas não porque ela não gostava dele, mas porque ela achava que ela ia acabar com uma Leila. Ela ficou com medo disso. E aí, de repente, você vê aquela cena dele se ajoelhando em frente a ela, sabe, sendo submisso a ela e pedindo pelo amor de Deus para ela não abandonar ele. Nossa, foi uma cena que me marcou muito, 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 muito. Tanto é que essa é uma das cenas que me fez querer ler o livro 50 Tons aos Olhos de Grey, para saber o que passava na cabeça dele naquele momento, porque a gente lê o livro o ponto de vista dela, então a gente entende o que ela está passando e a gente entende o que está acontecendo através do ponto de vista dela.
Naquele momento, nossa, é uma das minhas cenas preferidas do livro e no filme também tem essa cena. Então, é uma cena maravilhosa, marcante, que é uma cena que ele fala: Eu sou seu, que é no segundo livro. Eu sou seu. E ele se submete a ela. É incrível. Ela ela tá à altura, porque ela baixa, sabe? Ela não despreza ele, nada. Ela se ajoelha na altura dele e conversa com ele. É muito linda essa cena. A cena que eu menos gostei no livro, acho que ele lavando a Leila na banheira. Não sei, eu achei meio desnecessária, sabe? Não sei. É porque assim, foi muito detalhado. Talvez tenha sido uma cena importante, não sei. Mas mostrando ele lavando ela, a conexão que ele tinha com as submissas, não sei. Mostrou que um lado humano dele, que mesmo ela sendo submissas, ele cuidava dela, mas mostrou ela com as roupas imundas e ele lavando ela. Acho que foi uma das cenas que eu menos gostei. Como seria melhor? Não, eu não consigo imaginar melhor essa cena. Ah, talvez tirasse a cena. Achei muita informação desnecessário, mas enfim, sempre é útil, né? O personagem mais marcante. Eu acho que desse segundo livro eu gostei bastante do personagem da Leila. Eu acho que ela mostrou, sabe, a que ela veio, sabe? Eu gostei do personagem dela. E eu achei importante ter. Ah, tem a personagem da senhora Robson, né? Que é a Helena. Só que eu acho ela. É que assim, no primeiro. Ela é muito manipuladora, né? No primeiro livro ela já manipulou o Christian pra fazer de tudo pra se separar da Anastácia. E ela é manipuladora. Mas ela é uma personagem que não aparece muito, né? Você só percebe que ela é manipuladora depois quando você vai lendo os outros livros. Personagem inútil mais uma vez, o irmão da Kavanagh, né? Nossa, ele aparece porque é a hora que, no livro, ele vai se hospedar na casa da Kate, né? E aí ele aparece do nada, não sei, eu acho ele meio um personagem muito inútil, sabe? Meio perdido assim na cena. Personagem agregador, acho que o vilãozinho, né, do segundo livro, Jack, ele é bem interessante. É um personagem agregador que dá um movimento para a história. O personagem que vai crescendo na história, para mim, é o Elliot, o irmão do Chris, porque ele vai crescendo a cada história, a cada livro ele vai crescendo um pouquinho. Acho bem interessante. O José também é um personagem que, às vezes, eu não sei o objetivo dele. Tipo, ele tem um objetivo no começo que é fazer ciúmes, né? Não sei, pro Chris. Mas ele meio que desaparece, depois volta. Localização, como sempre, perfeita. A gente sente dentro da história, dentro do local que ela quer colocar a gente, a autora. E o que eu espero dos próximos livros é que essa conexão entre a Ana e o Chris cresça cada vez mais, a ponto da gente entender, né, que o que é o amor. Como sempre, super indico esse livro, porque você consegue entender melhor a história pelos livros do que pelo filme, porque o filme ele não tem muito tempo, então tem muita coisa cortada, e o livro ele mostra detalhes, né? Faz você se sentir dentro da pele do personagem e sentir e entender como ele se sente. Então, vale super a pena a leitura, é uma leitura gostosa, então super indico para vocês. Um beijinho e até a próxima. Bye bye.